É essa a impressão que temos do movimento monárquico por conta daquele grande contingente liberal que corrompe a sua essência católica. É inequívoco que Dom Pedro II fora grandemente influenciado pelo liberalismo e pelo racionalismo. A sua postura tíbia, em face da quartelada republicana, revela o seu espírito molenga e supostamente humanitário, em que pese as suas grandes qualidades de estadista. Mas a princesa Isabel, católica fervorosa, imprimiu ao movimento monárquico um espírito genuinamente católico, no que foi seguido pelo príncipe perfeito e por Dom Pedro Henrique, pai de Dom Luís e de Dom Bertrand, ou seja, os príncipes que são os líderes, os príncipes dos Braganças, da família dos Braganças, da Casa Imperial dos Braganças, que são os líderes do atual movimento monarquista. Das vezes em que estive com Dom Bertrand, que me honra com a sua consideração, deixou Sua Alteza claríssimo que a posição dele e de seu irmão é pela monarquia católica de raiz medieval e orgânica, em que a representação se dê através das corporações e não de partidos. Em contrapartida, como a conjuntura é nesse sentido completamente adversa, trabalham eles em termos de parlamentarismo monárquico como um primeiro passo a ser dado, isto é, como meio e não como fim, como querem os liberais e mesmo muitos católicos embebidos de mentalidade burkeana, admirável, ou seja, o chamado liberalismo conservador. Mentalidade burkeana, admirável, sem dúvida, como contraponto ao democratismo, mas absolutamente insuficiente. Pois bem, aqui não há divergência, simplesmente não há. Explicarei ponto a ponto, né? Por que não há. Que o movimento monarquista brasileiro, a grande contingente liberal e até elementos maçônicos, é inegável, é patente, é visível. E isso realmente prejudica o movimento monarquista. Mas isso o mesmo amigo meu disse. Quanto a Dom Pedro II, é exatamente esta a análise que se deve fazer. Foi um grande estadista e, no entanto, estava imbuído, embebido de princípios liberais, racionalistas, abriu muito espaço para a maçonaria, perseguiu Dom Vital, ou seja, e teve uma atitude realmente, como diz aqui o e-mail, uma atitude molenga ante a mesma quartelada que derrubou a monarquia. Igualmente, concedo perfeitamente que a princesa Isabel era uma católica fervorosa, contra os radicais que acham que a escravidão é normal, é natural, é um bem, etc., etc. Os radicais que antes maculam o nome católico, o nome cristão, admiro-a muito pela abolição da escravatura, abolição em que já insistiam os papas desde que recomeçou a escravidão. Né? A escravidão recomeçou quando a Idade Média acabou. A Idade Média foi a que acabou com a escravidão. Já no antigo Império Romano, já vinha se diluindo a instituição da escravidão. Por quê? Por razões que mostro patentemente em minha página www.estudostomista.com.br, quem entrar lá vai ver, como a Igreja Católica acabou com a escravidão, sem revoluções, sem rebeldia, sem movimentos espartacos, nada disso, ou seja, acabou pela caridade. Vejam lá o tratamento que dava os santos aos escravos, a razão de a escravidão ter terminado na Idade Média, por que voltou no Renascimento. E por que voltou? Exatamente porque já se empalidecera a mesma fé, a mesma caridade. Né? Ou seja, já desde o fim do século XIII que começava a ruir a cristandade e, consequência disso, é a escravidão. Então, que ela seja a redentora dos escravos, a princesa Isabel, é um mérito digno dela. Ela não fez senão seguir as instruções
de vários papas. Pois bem, e que tenha sido seguida pelo príncipe perfeito por Dom Henrique, pai de Dom Luís e Dom Bretan, eu já não o poderia dizer porque desconheço, simplesmente desconheço a história, mas acredito piamente no que me diz. Pois bem. Quanto a que Dom Bertrand, que é, na verdade, o líder prático do movimento monarquista, que era, antes de tudo, a monarquia de raiz medieval católica, tampouco duvido. Eu mesmo já escrevi em algum artigo, não lembro onde, nem como, nem porquê, nem título. Esse é um defeito meu. Eu esqueço as coisas que eu mesmo escrevo, embora tenha saudavelmente, embora tenha grande memória para os livros escritos dos outros. Mas eu já escrevi em algum lugar que os dirigentes católicos, já desde a Revolução Francesa, já desde da Revolução Inglesa, já desde muito tempo, dificilmente tem como escapar aos tentáculos do liberalismo. Nem sequer um homem como Garcia Moreno escapou. Não pôde escapar do democratismo de todo. Em parte, ele morreu assassinado, em parte porque não pôde debelar todo o liberalismo que já existia ali no Equador. Mas Dollfuss foi um chanceler, primeiro-ministro alemão, que era o inimigo público número 1 de Hitler, que o matou quando invadiu a Áustria. Era católico, seu programa era católico e, no entanto, tinha seus largos liberais, democratas, porque ele não podia libertar-se de todo dos tentáculos de algo que domina no mundo inteiro. Portanto, que Dom Bertrand e Dom Luís trabalhem como um primeiro passo à democracia, à monarquia constitucional, eu concedo e não vejo maiores problemas nisso. Não vejo. Mas lê-lo aqui, confesso que me alegra enormemente, porque saber que os príncipes o veem como algo não perfeito, ou seja, a monarquia constitucional. A monarquia constitucional foi a ruína do mesmo Império Brasileiro. Mas, ou seja, diante deste mundo catastrófico em que vivemos, mesclado de liberalismo, marcusianismo e marxismo, uma monarquia liderada por príncipes efetivamente católicos, como são esses dois, realmente seria um progresso, um bem inimaginável.